feliz de estar aqui com vocês. É um prazer, um privilégio. E eu queria que vocês soubessem que o que está acontecendo aqui hoje é parte de um movimento nacional. Quem estava aqui mais cedo ouviu falar. Está acontecendo nos Estados Unidos um movimento que chama Revival This Nation, reavivando essa nação. E vários pregadores, mais de 60, saíram a partir de Dallas para várias igrejas dos Estados Unidos, em Nova York, lá em Chicago, no Arizona, na Califórnia, e saíram a pregar o Evangelho. E com muita alegria a igreja aqui, o Ministério Sobre a Rocha, está participando desse movimento. Amém? E, irmãos, eu preciso dizer para vocês que eu estava com saudade de um culto brasileiro, viu? Culto a Deus é culto a Deus em qualquer língua, certo? Amém? Mas é melhor entre os irmãos brasileiros, não é não? Essa alegria, o louvor, já tem um tempo, tem uns 8 meses que eu não vou num culto brasileiro, lá na nossa cidade não tem. Então deixa eu me apresentar um pouquinho. O pastor já falou, meu nome é Jean, sou missionário em preparo aqui nos Estados Unidos, sou de Goiânia. Estou aqui já há 3 anos ali em Dallas, fazendo mestrado em teologia e missões. Quando eu entreguei minha vida para Jesus Cristo, Deus me chamou para ser missionário. Fui já à China, África do Sul, Colômbia. Ano passado estive no meio da floresta amazônica pregando o Evangelho. E agora a gente está ali se preparando. Tenho a minha esposa, Lívia, e o nosso bebezinho deve estar assistindo a gente aí online. O Daniel vai fazer 2 anos agora. E foi a partir ali do seminário que esses pregadores foram enviados. Estou acompanhado do pastor Aldo Gléria. Pastor Aldo, ele veio do Brasil, chegou ontem do Brasil e vai passar um tempo aqui na América. A família dele ficou lá, estejam orando por eles também, mas se Deus quiser logo eles vão estar aqui, vão se juntar a eles. Eu quero agradecer ao carinho do pastor André, o pastor Alexandre, o pastor Márcio. O pastor André já estava falando com ele há um tempo. O pastor Alexandre recebeu a gente aqui com tanto carinho na casa dele. Hoje eu comi até pão com mortadela hoje cedo, olha isso. Olha que alegria, olha que beleza. Não teria como ter sido recebido melhor. Hoje, mais cedo, nós falamos sobre Jesus Cristo. Não é? Jesus Cristo ele é o meio pelo qual nós somos salvos. Somos salvos dos nossos pecados. É em Jesus em que nós somos reconciliados com Deus. E aqui eu quero fazer uma pergunta, não vou pedir para você levantar a mão, ninguém precisa responder, é uma pergunta para você. Você tem certeza que você um dia foi salvo? Vou repetir, você tem certeza que você um dia foi salvo? Ao final da nossa jornada aqui na Terra, você tem convicção de que você vai passar a eternidade ao lado de Deus? Essa é a pergunta, e é interessante que Jesus ele falou muito durante seu tempo aqui na terra entre nós, ele falou muito contra os religiosos. Ele passou boa parte do seu discurso falando contra os fariseus. Às vezes ele foi até duro, né? Chamou eles de sepulcros caiados. E ele gastou muita parte da vida dele falando contra a religiosidade. E a pergunta é, como é que a gente sabe, como nós sabemos que nós não somos mais do que pessoas religiosas? No Brasil a gente tem a expressão esquenta banco, né? Aqui não dá para esquentar, que são cadeiras, né? Mas como é que a gente sabe que a gente não é só mais um frequentador de igreja, que na verdade nós somos salvos por Jesus? É interessante que Jesus, quando ele foi falar sobre salvação, ele apontou para o processo vertical da nossa relação com Deus, mas ele apontou para o processo horizontal da nossa relação com o próximo. E Jesus, quando ele foi perguntado sobre isso, ele vai contar para a gente aqui uma história muito bonita, uma história muito conhecida, que vai falar justamente sobre isso, sobre certeza de salvação. A maior convicção, a certeza de que um dia você foi salvo, a evidência de que um dia você foi salvo, é o tamanho do círculo de pessoas que você ama. Eu vou repetir, a maior evidência de que um dia você foi salvo é o tamanho do círculo de pessoas que você ama. Olha para o texto,
Eu quero ler com vocês o texto inteiro, a gente vai ler Lucas 10, de 25 a 37. Amém? Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu certamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Irmãos, ao ser perguntado sobre salvação, ser perguntado sobre certeza da salvação, Jesus ele contou essa linda história aqui sobre o samaritano. A parábola do samaritano talvez seja uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, junto com a parábola do filho pródigo, né? Acho que talvez sejam as que mais são contadas, mesmo fora do ambiente de igreja. Existem várias organizações missionárias de ajuda social que chama samaritano, enfim. Esse nome samaritano é um nome muito conhecido, bom samaritano, justamente por causa dessa parábola. E é interessante que, diferente de outras parábolas, essa parábola ela só é encontrada aqui no livro de Lucas. A gente não acha ela em outro lugar. E o que será que está acontecendo aqui? Eu quero indo com você, a gente estudando esse texto, quero pedir para você deixar sua Bíblia aberta, aí em Lucas 10, 25, que a gente vai indo aí texto por texto, e eu quero que você vá acompanhando comigo para a gente entender o que está acontecendo nesse texto. Obrigado, irmão. Vamos aqui no verso 25, acompanhe comigo. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Interessante, aqui no meu texto fala o perito na lei, não sei se alguém tem outra versão, que tem outra palavra aí. Intérprete da lei. Doutor da lei. Então era uma pessoa que tinha muito conhecimento, né? Uma pessoa entendida, era um judeu, talvez era um professor de teologia, né? Talvez era alguém que conhecia muito. E é interessante que essa pessoa, esse perito na lei, ele não pergunta em ignorância, ele não estava em ignorância, ele não era um cara que não sabia das coisas. O texto diz que esse perito na lei, ele tentou pôr Jesus à prova. Ele não perguntou com o coração realmente disposto a ouvir. A intenção dele era pôr Jesus à prova. Essa era a intenção dele. E é interessante que ele chama aqui Jesus de mestre. Alguém tem outra palavra? Como? Teacher. Exatamente. Teacher, professor, mestre. Quer dizer, ele aceitava Jesus como uma autoridade a nível de conhecimento. Né? É como quando você chega para alguém, se você sabe que tem alguém que sabe menos que você não vai perguntar para aquela pessoa te explicar alguma coisa. Então, ele estava, apesar dele querer colocar Jesus à prova, ele sabia, o fato dele chamar o Jesus de mestre ou de professor, ele sabia que Jesus tinha um conhecimento elevado das Escrituras. E ele pergunta: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O
que eu preciso fazer. E é interessante que Jesus, ele gentilmente, de maneira muito habilidosa, ele aponta para a Bíblia. Ele não tenta tirar um grande conceito, um negócio rebuscado, diferente. Ele aponta para a Bíblia. Olha aí comigo no verso 26. Diz o seguinte: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Olha bem, veja bem, Jesus aponta para a Bíblia. O que está escrito na lei? Aí o perito na lei responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame ao próximo como a si mesmo. Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? É interessante aqui a gente olhar que esse perito na lei, ele não se importou muito com o primeiro mandamento. Ele não viu muito problema no primeiro mandamento. Qual era o primeiro mandamento? Amar ao Senhor. Olha, vem na sua Bíblia a quantidade de texto, de palavras que ele gastou para o primeiro mandamento. Ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E aí o segundo mandamento qual é? Amar o próximo como a ti mesmo. Olha o quanto ele colocou isso tão curto. Tipo assim, Deus, Jesus, eu entendi, eu tenho que amar Deus com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, com todas as minhas forças, com a minha compreensão, com o meu entendimento. Isso é o que eu tenho que fazer. E sim, tem que amar o próximo, é verdade. Ele não viu muito problema, tanto que a pergunta dele não foi a respeito do primeiro mandamento. A pergunta dele foi a respeito do segundo mandamento, porque Jesus falou: isso mesmo, você está certo, faça isso e você tem a vida eterna. E ele falou: não, mas espera aí, como é que é esse negócio de próximo? Tem que amar meu próximo? Quem que é esse próximo? De quem que o senhor está falando? E é interessante que a gente tem que entender que naquela época, os judeus, era uma época de judaísmo, os judeus viviam no mundo romano, certo? Eles não estavam ali no meio do povo deles. Eles tinham, obviamente, o povo judeu, mas eles estavam sob a opressão do povo romano. E a gente vê que o judeu, quando a gente estuda como funciona a vida do judeu, como funcionava, o judeu ele vivia no mundo circular, onde ele se colocava no centro e as outras pessoas eram colocadas ao redor dele. Então, ele vivia ali no mundo circular dele, então o próximo nível circular era a esposa, os filhos, depois vinham os amigos que eram judeus, e o círculo dele se fechava de pessoas que foram convertidas ao judaísmo. Aquele era o mundo circular dele. Então, quando ele pergunta, como é que é esse negócio do meu próximo? Tinha uma pergunta implícita aí. A pergunta implícita era, são essas pessoas, ele queria ter certeza, make sure, ele queria ter certeza que eram as pessoas que estavam aqui dentro do círculo dele. Era isso que ele queria saber. E é interessante que essa parábola inteira, essa história, ela não gira em torno do que é o amor. Ele não pergunta como eu devo amar. O que ele pergunta? Quem é o meu próximo. Ele não pergunta como eu devo amar o próximo. Sabe por quê? Que a história não gira em torno de como amar, e sim de quem é o próximo? Porque todos nós aqui, nós sabemos como amar. A gente sabe como amar. Quando o nosso filho está doente, a gente ama o suficiente para acordar de madrugada, levar ele para o médico e ficar lá a noite inteira se for preciso. Quando a nossa esposa não está se sentindo bem, quando o seu cônjuge não está se sentindo bem, você sabe como demonstrar amor. Você sabe como demonstrar amor por uma pessoa que você gosta muito, talvez um amigo próximo, você se esforça. Então a história gira em torno de quem eu devo amar e não de como eu devo amar. Nós sabemos como amar. Amar natural, amar flui de nós. A gente cantou uma música que eu gosto muito, sobre o rio de amor que flui. E esse rio de amor, a gente sabe para onde direcionar o nosso amor. A pergunta é, quem eu devo amar? Vamos voltar aí para o texto, versículo 30. Como é que Jesus responde isso? Então aí Jesus vai contar uma história. A pergunta é, quem eu devo amar? Versículo 30. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. É interessante que a gente não tem muita informação sobre quem é essa pessoa na história, que Jesus está ilustrando para mostrar quem eu devo amar. Quem é essa pessoa?
Quem que é essa pessoa que ficou quase morto, que estava andando na história? Ele só fala um homem desse, ele não fala a nacionalidade desse homem, não fala se ele tinha posse, se ele era rico, se ele era pobre, não fala se ele veio de uma família importante. A gente não tem muita informação sobre esse homem. A gente sabe de uma coisa, que ele estava quase morto, que ele foi espancado e que ele teve as coisas dele roubadas. Uma pessoa quase morta, eu não sei se alguém aqui já passou numa situação de saúde muito complicada que já ficou quase morto. A pessoa estava num estado muito ruim. O termo usado aqui no original é um termo muito forte. É um termo de quase morto, não é tipo assim, ele está vivo, mas está machucado. Não, é uma situação que algumas pessoas poderiam olhar e dizer assim, ele está morto. Foi interessante que ontem, conversando com o nosso irmão vascaíno, esqueci o nome dele, mas ele contando a história de um cachorrinho, não é? Que morreu, mas não morreu, né? Ele estava quase morto. E eu fiquei pensando nisso, eu sabia que a gente ia trabalhar esse texto aqui hoje, eu tinha estudado sobre ele, e ele chegaram ao ponto de falar, o cachorro morreu, né? O cachorro morreu e deram o cachorro por morto, de repente o cachorro estava vivo, né? E teve também o pastor Alexandre contou a história do outro, ontem a gente falou muito sobre cachorro, viu, irmão? E teve o outro cachorro também, que foi atropelado, voltou e falou, o cachorro morreu, quando viu o cachorro estava atrás dele, né? Esse homem, ele estava numa situação de quase morto, era quase como que a situação. Algumas pessoas passaram, talvez acharam que ele estava morto, e a gente sabe que era uma situação muito complicada. É interessante a gente pensar nessa questão dos nossos círculos, porque todos nós temos os nossos círculos. Como o judeu ali tinha, o perito na lei. Tem gente que o círculo se resume a ele. Às vezes não inclui nem a esposa, nem os filhos, e nem o cachorro, às vezes. O círculo é muito pequeno, é tudo sobre mim. Eu sou o centro da minha vida, e eu deveria ser o centro da vida das outras pessoas também. Né? Tem gente que o círculo se resume a ele. Tem gente que o círculo é só um pouquinho maior, inclui a esposa, os filhos e as outras pessoas, paciência. Né? Eu já tenho muito para lidar, tenho muito trabalho, tenho muita coisa para fazer. Já é difícil eu ter que amar um amor sacrificial pela minha esposa, meu filho. Tem gente que o círculo é um pouco maior, aquela pessoa que tem um pouco mais de compaixão. Às vezes vê um mendigo na rua, a pessoa se compadece, vai lá e ajuda. Qual é o tamanho do nosso círculo? Quem são as pessoas que eu devo amar? Quem são as pessoas que estão dentro? Quando a gente passa numa rua lotada de gente, aquela multidão, essas pessoas fazem parte do seu círculo ou não? E é interessante, lá onde eu moro, a gente mora num bairro hispano, e o seminário é um seminário muito grande, é uma universidade, são 4.000 alunos, é quase que um lugar que destoa ali da nossa vizinhança. E eu vejo muito pouco engajamento, envolvimento das pessoas ali, porque ali tem gente de tudo quanto é parte do mundo. Vem muito coreano, muito indiano, asiático, brasileiro, muito americano, obviamente. E eu vejo pouco engajamento ali daquele grupo com a vizinhança em que a gente está inserido. E tem um shopping ali perto, chama La Gran Plaza, que se você chegar ali com o inglês, você não resolve nada. É só o espanhol, são só hispanos. E tem um camelódromo, não sei quantos aqui conhecem camelódromo. Tem um camelódromo no subsolo que eu me sinto no Brasil, a hora que eu chego ali. Eu gosto de ir lá. Na nossa primeira semana aqui em 2016, a gente chegou, estacionou o carro, eu abri, veio uma senhora correndo, tinha um guardinha, falou, roubaram a minha bolsa. Falei para minha esposa, estamos no Brasil, é isso aqui. Eu gosto desse lugar. Enfim, eu gosto muito de ir lá. Eu vou lá, uma barbearia, né? Eu gosto de ir lá para cortar o cabelo, não porque eles são bons, como vocês podem ver, mas porque eu gosto de estar com aquelas pessoas. Por quê? Porque eles são literalmente os meus vizinhos. Eles são literalmente os meus próximos. Eles estão ali, eu gosto de passar tempo com eles, conversar, compartilhar o evangelho, ouvir o que eles estão vivendo aqui. E eu tento ao máximo incluir eles dentro do meu círculo. Mas uma coisa é você ir, você passar um tempo aqui com a pessoa e depois você volta para o seu conforto. E você ouve tantas histórias de tristeza e você fala assim, poxa, I'm sorry, né? Desculpa por ouvir isso, mas eu vou orar por você e pronto. E eu não estou dizendo que tem problema, não há problema nenhum em orar, a gente deve orar pelas pessoas.
mas isso não significa que você incluiu a pessoa dentro do seu círculo. E vamos entender o que aconteceu então com esse homem, né? Ele estava ali jogado, ele era uma pessoa... Então Jesus já apontou que provavelmente aquele ali vai ser o próximo, né? Ele falando com o perito na lei, ó, presta atenção, tem um homem aqui ruim, está prestes a morrer, e eu imagino o perito da lei ouvindo a história falando, bom, tudo bem, então ele vai falar que eu tenho que amar esse cara que está ali à margem. Então vamos ver o que aconteceu. Segue aí, versículo 31. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Veja bem, nosso primeiro personagem aqui, um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Ele aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Veja bem, a gente tem aqui quantos personagens? 3 personagens. O samaritano, o sacerdote, o levita e o samaritano. O que Jesus está dizendo aqui? O que isso representa? O que tem por trás disso daqui? Provavelmente esse perito na lei ele estava mais ligado aos 2 primeiros personagens da história, ao sacerdote e ao levita. Sobretudo o sacerdote, que era também uma espécie de perito na lei. Ele tinha profundo conhecimento da lei e ele operava ali alguns rituais religiosos também. O sacerdote aqui está representando a religiosidade, está representando a religião, certo? Está representando todas aquelas pessoas que se envolvem de maneira profunda com os aspectos da vida religiosa da época. A gente pode aplicar isso para a vida religiosa cristã. Não tem problema nenhum a pessoa ser sacerdote. A gente pode comparar isso hoje com as pessoas que estão na liderança da igreja. Ele não critica o sacerdote. O problema é como o sacerdote agiu. Como ele agiu? Com desprezo. Ele viu o homem e passou pelo outro lado. Foi isso que ele fez. Depois vem aí o levita. O levita é outra figura religiosa que está mais associada com o serviço. Não é? Com o serviço ali do templo, ele cuidava das coisas, limpava, também operava ali alguns rituais. O levita, a mesma coisa. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. E aí, veja bem, aí vem, Jesus introduz essa história do samaritano. E veja bem, os judeus, eles odiavam os samaritanos. Talvez essa seja a melhor palavra. Ódio, eles odiavam. Era uma pessoa desagradável para o judeu, desagradável. E aqui tem esse perito na lei, esse judeu, ouvindo essa história de Jesus, que ele nunca tinha ouvido antes, onde o herói da história é um samaritano. É igual aquele jargão que a gente conhece. O que é aquilo vindo no céu? É um pássaro? É um avião? Quem que é o herói da história? É o samaritano, como se o judeu fizesse. Que história é essa? O herói da história é o samaritano? Né? É como se para o meu amigo ali vascaíno eu conto a história que o herói da história é um flamenguista. Entendeu? É difícil, mas era mais do que isso. Talvez era como você contar para um brasileiro que o herói da história é um argentino. E veja bem, eu tenho uma história, em 2010, eu ainda não era casado, a gente viajou com os meus pais, a gente foi para o Chile, e foi a família, meu pai, minha mãe e minha irmã, e a gente alugou um carro lá no Chile, em Santiago, e a gente cruzou os Andes, a Cordilheira dos Andes de carro, foi até uma cidadezinha na Argentina que chama Mendoza. Aí é uma viagem, você faz a viagem o dia inteiro, e a gente fez a viagem tranquilo, passamos ali uns dias na Argentina. Quando a gente estava voltando, e é aquele caracol, a estrada, subindo, né? Você tem que subir os Andes, e você vai subindo, chega lá em cima, tem a alfândega. Assim que a gente passou pela alfândega, o carro morreu. Era um carro alugado, o carro morreu, a bateria acabou, morreu. E a gente naquela, o que faz? No meio dos anos, um frio.
E era uma estrada muito movimentada, passava muito caminhoneiro. Meu pai ficou ali dando uma olhada no carro, tentando ver o que fazia. E eu fui encarregado de ir lá para a estrada pedir ajuda para alguém. E tinha muito caminhão vindo do Brasil, muito caminhoneiro cruza ali aquela estrada, e muito turista, muito carro, muita gente da Colômbia, gente da Argentina, obviamente, do Chile, muito brasileiro também. E aí passou um caminhoneiro brasileiro, eu parei, ele pedi ajuda, ele falou, desculpa, eu não posso te ajudar, eu estou atrasado, tenho que entregar. E foi embora. Passou outros, eu parei uns 3, 4 carros de brasileiros, eu vi a placa, parava, brasileiro, nenhum pôde me ajudar. Uns ficaram assim, desconfiados, outros falaram, não tenho cabo, não dá para eu ajudar, eu não entendo disso. E aí eu vi um carro da Argentina, com a plaquinha da Argentina vindo, e aí eu dei o sinal, ele parou, tentei ali no portunhol, expliquei o que era, e vocês acreditem ou não, o herói dessa história foi o argentino. Eram 3 argentinos dentro do carro, os 3 pararam, foram super bacanas, não só ajudaram como foram bacanas, desceram com a gente, falaram, se ofereceram para ajudar a gente ainda mais do que a gente precisasse. Só que a relação do judeu com o samaritano é pior do que a relação do Brasil com a Argentina. Até porque a gente tem 5 títulos mundiais, a Argentina, a última vez que ganhou um título, acho que meu pai ainda era criança, né? Então, não que meu pai seja velho, acho que ele está assistindo lá do Brasil, viu, pai? Mas o que eu estou querendo dizer é que faz tempo que a Argentina, então não eles são rivais, mas não se incomoda tanto. O judeu não. O judeu ele tinha a figura do samaritano. Ele tinha um óleo, mas era aquela pessoa desagradável. Não sei aqui quem já encontrou uma pessoa desagradável. O judeu tinha o samaritano como uma pessoa desagradável, uma pessoa que não precisava estar na história. Entendeu? Não, Jesus, usa um criminoso aí, entendeu? Mas vou usar um samaritano para ser o herói dessa história. O negócio era complicado. E Jesus termina a história ali no verso 36 dizendo: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Jesus pergunta para o judeu. Olha o que o judeu responde. O judeu responde, foi o samaritano? Não, olha o que ele responde. Foi aquele que teve misericórdia dele. Ele não queria nem citar o nome do samaritano. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. O problema do judeu aqui é que ele queria separar o amor de Deus, o amor a Deus, do amor ao próximo. Ele queria separar o amor de Deus do amor ao próximo. E a pergunta é, quem sou eu nessa história? Eu sou o samaritano? Eu sou o levita? Ou eu sou o sacerdote? Quem sou eu nessa história? Um pastor, amigo meu, perguntou isso, quem sou eu nessa história? A pessoa falou, eu sou o jumentinho que colocou ali, que o samaritano pôs a pessoa em cima e levou para casa. Eu acho que às vezes é melhor ser o animal que levou o homem para casa do que ser um dos outros personagens aí que não ajudou em nada. O samaritano, o judeu perito na lei, ele achava que uma coisa era amar a Deus, outra coisa era amar o próximo. Esse era o grande problema dele. E sabe de uma coisa? A Bíblia deixa muito claro que a gente só pode amar a Deus se a gente ama o próximo. A gente só pode amar a Deus se a gente ama o próximo. É impossível, presta atenção, é impossível amar a Deus se a gente não consegue amar o próximo. O versículo de 1 João 4, 20, está aí na tela, diz o seguinte, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é o quê? Mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Irmãos, não faz sentido nenhum a gente viver uma vida de religiosidade, um cristianismo em que a gente vem para a igreja, a gente presta os nossos louvores a Deus, a nossa adoração, e a gente gosta muito da nossa comunidade, se a gente não amar o próximo. Não faz sentido nenhum meditar na Bíblia, ler a Bíblia. Você pode ler a Bíblia inteira 10 vezes por ano. Você pode ser um especialista na Bíblia. Você pode ter o versículo certo para toda ocasião da sua vida. Se você não estiver amando o próximo, a sua vida cristã é vazia para Deus. A Bíblia é clara, significa se você não ama o próximo,
você não ama a Deus. Tem um pastor americano que chama David Platt, não sei quantos aqui já ouviram falar dele, ele escreveu um livro que chama Contra a Cultura. É um livro muito bom e ele fala exatamente sobre isso. Ele fala em como a igreja, e ele está falando para a igreja americana, eu aplico isso para a igreja brasileira também, para as nossas igrejas no Brasil, como as igrejas ocidentais têm falhado em se engajar, em se envolver com a cultura ao nosso redor. E ele fala de problemas como aborto, problemas como prostituição, problemas como tráfico sexual, tráfico humano, pobreza extrema, uso de droga, problema com drogas. Irmãos, muitas vezes a gente vive uma vida cristã como se tivesse uma venda no nosso olho, ou um óculos com uma lente que a gente só vê aquilo que a gente quer ver. E se você rompe um pouquinho a barreira, você vai começar a ver ao nosso redor, no seu bairro, no seu trabalho, pessoas que estão tendo problema com drogas. A minha esposa pegou uma classe no seminário para mulheres, falaram sobre aborto, e é impressionante a quantidade de mulheres que já passaram por isso, pelo problema de aborto, e são pessoas que precisam do amor, são pessoas que precisam ser cuidadas, que precisam ser pastoreadas. E ele fala, David Platt fala que a maioria das grandes cidades americanas, como Dallas, como Houston, o número de tráfico humano sexual, a gente está falando aqui, é gigantesco. Muitas vezes mulheres que começam a vida na prostituição, muitas vezes pessoas que saíram de dentro da igreja e que acabam caindo no mundo do tráfico sexual, elas acabam sendo transformadas como escravas sexuais em um mundo que a pessoa não consegue sair disso. A gente vê problema com drogas em todo lugar. E pobreza extrema, mesmo aqui, no bairro em que eu vivo, lá em Dallas. A pobreza aqui é diferente da pobreza no Brasil, a gente sabe, o Brasil tem as favelas, mas aqui tem gente pobre também com necessidade. Eu já conheci gente que não tinha comida para amanhã. E o quanto a gente tem se envolvido com essas pessoas. Você sabe por que nós falhamos tanto em colocar essas pessoas dentro do nosso círculo de pessoas que nós amamos? Sabe por quê? Que nós falhamos em amar essas pessoas? Porque a gente não se importa o suficiente com elas. Porque se um dia o meu filho, o seu filho, caísse na mão, Deus me livre, mas se ele caísse na mão de um problema como tráfico sexual, tráfico de pessoas, se ele caísse na mão de um traficante, a gente faria tudo o que a gente pode para a gente resgatar o nosso filho de lá. A gente levaria a nossa igreja a se mover inteira para fazer a diferença e para ir lá resgatar aquela pessoa que está lá, porque é o nosso filho, porque são pessoas que nós amamos. Um pastor que eu admiro muito, seu nome é Robert Hensley, pastor batista americano, passou boa parte da sua vida no Brasil, em Goiânia, plantando igrejas batistas em Goiânia. Quando ele foi, na época, ele ia de navio ainda, para ele se comunicar com sua família aqui, tinha que escrever cartas. Hoje é um senhor, mora aqui em Amarillo, aqui no Texas, lá no norte. E ele, pastor, plantador de igreja, a família inteira no ministério, e ele teve a sua filhinha pequenininha, loira, linda, olho azul, que ele viu crescer, que ele amava. Ele teve ela se envolvendo com drogas lá em Goiânia. E ela acabou se envolvendo com traficantes. E acabou entrando para o mundo da prostituição e das drogas. Um dos pastores mais conhecidos de Goiânia com a filha nessa situação. E ele moveu todo o movimento batista, todas as igrejas batistas do estado de Goiás, para abrir uma instituição, que hoje é uma instituição forte em Goiás, que chama Águas de Meribá, uma instituição que cuida de meninas que estão com problema com dependência química e prostituição. Será que vai ser preciso que esses problemas toquem a nossa família para que a gente faça alguma coisa? O que Jesus está apontando nesse texto é que a maior evidência de que um dia nós fomos salvos é o tamanho do círculo de pessoas que nós amamos. Eu queria chamar o pastor Aldo para ele dar um testemunho para a gente. Tem um microfone para ele compartilhar? O Aldo, ele trabalhou com o Ministério Esportivo num tempo, e ele vai dar uma palavrinha bem rapidinho sobre a sua experiência com refugiados
ali na Europa, no Oriente Médio, enfim, ele vai contar um pouquinho do que ele viu ali, porque aqui, eu sei que aqui em Houston, em Dallas, a gente tem muito problema com refugiados também. Nessas viagens que nós fizemos, eu comecei a participar a partir de 2012 a 2014. Nós tínhamos uma equipe de futebol e nós viajávamos a alguns países, levando clínicas de futebol, trabalho com crianças, jogos amistosos também. E a ideia era, claro, era compartilhar o amor de Deus. Então, na Espanha, lidamos com muitos africanos que foram para a Europa tentar a vida ali e instituições que cuidavam desses africanos. E ali tivemos a oportunidade de falar do amor de Deus e participar e compartilhar um pouco desta alegria com aquelas pessoas. Mas uma experiência que marcou a nossa vida de forma profunda foi quando nós fomos para a Jordânia. E ali na Jordânia nós visitamos por 3 vezes o campo de refugiados em Zátari, que na época, eu não sei como está hoje, mas era o 2º maior campo de refugiados de sírios. O primeiro era no Líbano e o 2º era em Zátari. E a gente foi ali, um deserto muito grande, e aqueles sírios viviam cercados, eles não podiam sair daquele campo de refugiados. E então a gente fez um trabalho com crianças ali, e era impressionante a gente ver pessoas, crianças, famílias inteiras vivendo naquela realidade triste, sofrendo porque perderam sua casa, perderam seus familiares, perderam a sua vida, e estavam ali sem muita opção, não tinham o que fazer, não tinham opção de lazer, não tinham opção de sair daquele local, estavam ali confinados, vivendo naquele lugar. Então a gente teve a oportunidade de fazer clínicas de futebol, fizemos 3 dias com eles ali, levando um pouco do amor, da alegria. Não pudemos compartilhar, expressar verbalmente sobre o amor de Deus, mas por meio de ações a gente pôde então compartilhar o amor de Deus com aquelas pessoas. E foi interessante, a gente foi bem na época do Ramadã, e pensa num calor enorme, eles jogando futebol, e eles não podiam nem tomar água porque estavam na época do Ramadã. Mas foi um trabalho muito interessante, marcou a nossa vida de ver crianças que não estavam nos seus países vivendo naquele local. E uma questão interessante que chamou muito a nossa atenção, que como era muito perto da Síria, sempre estava passando algum helicóptero, algum avião, e quando passava algum avião, algum helicóptero, aquelas crianças paravam tudo, ficavam olhando com medo do que poderia ser, pela experiência que viveram no seu país de bombas e de coisas que aconteciam ali. Então, fica esse desafio para nós, não somente refugiados, mas de aproveitar as oportunidades que nós temos, os dons que Deus nos deu, seja na área do esporte, seja em qualquer outra área, para expressar e para compartilhar o amor de Deus, mesmo que muitas vezes a gente não possa usar as palavras por alguma circunstância. Então, use o dom, o talento, os recursos que Deus te deu para compartilhar do amor de Deus com aquelas pessoas que estão sofrendo. Amém, amém. Obrigado. Pode ir. Obrigado, Aldo, pastor Aldo. E, irmãos, isso é tão verdade. Se a gente parar para pensar, o mundo é um mundo tão complicado, o mundo que nós vivemos. E a gente pode parar para pensar, nós somos imigrantes aqui, né? A maioria de nós aqui. Nós somos imigrantes aqui. Existe tanto problema aqui com refugiados. Eu já fui lá em Dallas, já fui num complexo de refugiados. São muitos iraquianos, afegãos. E por mais que eles são ali do Oriente Médio, são árabes, e nós somos brasileiros, apesar que o pessoal me confunde com árabe às vezes, a nossa cultura é um pouco diferente da cultura deles, obviamente, mas nós estamos todos aqui na mesma situação, né? Nós estamos numa terra que não é a nossa terra, uma terra que nós amamos, nós gostamos, e nós somos parte da cultura, às vezes não somos, e eu acho que isso deveria ser um fator para impulsionar a gente a amar essas pessoas, a procurar. Eu sei que aqui em Houston tem também regiões com refugiados, bairros de pessoas que fugiram da guerra, bairros de pessoas, às vezes, que perderam tudo. Eu conheci um iraquiano que perdeu tudo. Lá em Goiânia, eu tenho a oportunidade de trabalhar com a MPC, a Mocidade para Cristo, aqui chama Youth for Christ, e eles fazem um trabalho muito legal em escolas públicas. É o que eu vou voltar a fazer quando eu voltar para o Brasil, trabalhar com plantação de igreja em bairros pobres, periferias das grandes cidades brasileiras. E eu vi agora, o pastor Aldo esteve comigo em um dos dias, numa periferia lá de Goiânia, numa escola, e em um dos dias, a gente ali compartilhando com eles, falando sobre respeito, sobre perdão, e aí uma criança falou assim, uma menina, uns 14 anos, falou assim, eu tenho muita dificuldade de perdoar. Ele falou, é mesmo? Por que você quer compartilhar? Isso na frente dos amigos.
Assim, porque o meu pai matou a minha mãe alguns meses atrás. E eu não consigo perdoar ninguém. E eu vou matar ele se ele vier me procurar. Ele estava na cadeia, ele saiu da cadeia, e ela estava com os avós, disseram que o pai dela poderia ir lá procurar ela para conversar. Ela falou que ela já tinha arma, provavelmente de algum traficante da região. Falou assim, eu vou matar ele. E essa menina, ele conversou com ela, compartilhou do evangelho, ela entregou a vida dela para Jesus. Amém? Na mesma escola, outra classe, outra menina, situação muito parecida, mais ou menos a mesma idade, de 13 a 15 anos, contou na frente das amigas que foi abusado pelo pai e pelo irmão. Que vinha vivendo, uma menina de 13, 15 anos, que vinha vivendo uma vida de abuso já há algum tempo. E também entregou ali a vida para Jesus, e hoje tem pessoas acompanhando ela. Eu vi outros estudantes na minha frente, olhando para mim, dizendo que vivia num lar de caos, de briga, de confusão, em que o pai batia na mãe, em que ela não respeitava a mãe, e ela era muito agressiva com a mãe, e ela maltratava a mãe. E ela começou a chorar, olhando para mim, falou assim, eu preciso mudar de vida. Ela não falou, eu preciso de um lar melhor, ela falou, eu preciso mudar de vida. E eu falei para ela, você vai orar, vai entregar sua vida a Jesus. Você vai chegar em casa, vai pedir perdão para sua mãe, que ela reconheceu que ela vinha maltratando a mãe dela, da parte dela. E você vai dar um beijo na sua mãe e vai dizer que você ama ela. E essa menina também entregou a vida para Jesus. Irmãos, a gente só precisa ir. A gente só precisa ir. A gente precisa incluir essas pessoas dentro do nosso círculo de amor. Eu quero deixar esse último texto de 1 João 4, de 7 a 9, que diz o seguinte, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito para que pudéssemos viver por meio dele. Presta atenção no que o texto está falando. Amemos uns aos outros. Quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Eu quero concluir te perguntando, qual o tamanho do círculo de pessoas que você ama? Qual o tamanho do círculo de pessoas que você ama? Amar o próximo não salva ninguém. Eu preciso deixar isso bem claro antes de concluir, que amar o próximo, fazer boas ações não salva ninguém. Nós somos salvos através da graça, mediante a fé em Jesus Cristo, que pagou o preço pelos nossos pecados. Amém? Mas a maior evidência de que nós somos salvos é o tamanho do círculo das pessoas que nós amamos. Amém? Eu quero te convidar você a baixar sua cabeça agora. Quero que você tire um minutinho de reflexão. Quero te convidar para que você saia da sua zona de conforto. E quero que você pense agora em uma pessoa que ainda não está dentro do seu círculo de pessoas que você ama. Às vezes é uma pessoa próxima, às vezes é algum colega do trabalho, às vezes é um familiar, às vezes é uma pessoa que você nem sabe o nome, aquele mendigo que você vê todos os dias. Mas você tem que pensar em uma pessoa específica. E eu quero te convidar a fazer uma decisão hoje, a colocar tudo isso que a gente ouviu em prática. Quero que você decida incluir essa pessoa dentro do seu círculo de amor. E que ainda hoje de tarde, que você tome uma decisão, e tome essa decisão pelo restante da semana, de ligar para essa pessoa, ou se você não tem o telefone dela, de visitar, ou se você sabe que ela precisa de alguma ajuda, que seja financeira, ou que seja de demonstrar amor, que você tome essa decisão hoje, que você coloque isso em prática.